Eu estou muito feliz de estar aqui com os amados irmãos mais uma vez. E lembrando que já tenho vindo alguns domingos de Santa Ceia, consecutivamente. E é claro que, de tanto a gente ficar olhando para os irmãos, e vice-versa, a gente vai gravando a fisionomia, né? E a verdade é que hoje algumas pessoas que eu não estou vendo, não identifiquei ainda, né? Acontece muitas vezes imprevisto. Há pessoas que precisam viajar e tem alguns outros assuntos para resolver, acaba que não dando para agir sempre na igreja, ou não vir sempre na Santa Ceia. Mas acredito eu que a Santa Ceia é um momento tão importante, né? Onde nós celebramos o corpo e o sangue do Senhor Jesus, em que a gente precisa fazer um sacrifício para estar presente, né? Salvo os casos de urgência mesmo, né? Então a pessoa acaba se ausentando. Mas, graças a Deus que nós estamos aqui mais uma vez, amém, irmãos? Amém. E sem delongas, pegue a palavra de Deus, nós estamos aqui para ouvir de Deus, que o Senhor Deus tenha a nos falar. Mas volto a dizer que agradeço, sou feliz por estar aqui, agradeço a recepção dos amados irmãos, que todas as vezes têm me recebido com amor, com carinho. Obrigado, pastor Francisco. Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo de número 27. Mateus capítulo de número 27. Encontre, por favor. Mateus 27. Mateus capítulo de número 27. Leremos do versículo 45 até o 51. Amém? E diz assim na palavra de Deus: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este homem chama por Elias. Confundiram. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras ou as rochas. Amém, irmãos? Amém. Versículo de número 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Tanto Marcos como Lucas, inclusive Mateus, vai narrar esta passagem, este momento que é de suma importância, o momento em que Jesus foi crucificado e morreu por todos nós, por amor a todos nós. E quando o véu do templo, e talvez você esteja se perguntando: que véu é esse, pastor? E que templo é esse que a palavra de Deus está dizendo? Para que nós possamos entender melhor esta exclamação de Jesus, este grito de Jesus, esse tetelestai de Jesus, nós precisamos observar desde lá
de 1500 anos antes de Cristo, quando Deus, ainda pelo ministério de Moisés, ordena para que esse construa um templo, ou melhor, uma tenda móvel. E nessa tenda, com todas as características que Deus passa para Moisés, Deus pede para que ele inclusive faça um lugar reservado, chamado Santo dos Santos. Existia ali um átrio, existia um lugar santo, onde ficavam os sacerdotes, e existia o Santo dos Santos, que separava do lugar santo, do Santo dos Santos, um grande véu, um véu que inclusive Deus mandara também que fosse confeccionado com cores que Deus havia dito para que fosse feito, e de maneira que Deus pediu para que fosse feito. Inclusive, houve algumas alterações, mas para que você tenha ideia da espessura desse véu, que tinha ali mais ou menos entre 12 a 13 de espessura, 13 centímetros de espessura, tinha 18 metros de altura e 9 de largura. E este mesmo véu que o Senhor Deus pede para que seja colocado, que media mais ou menos uns 12.000 quilos, era um véu tão resistente que parecia até que uma parede, de tão resistente que era. Inclusive a palavra vai dizer que nem 2 juntas de bois podia fender este véu. E Deus pede para que ninguém entre neste lugar, senão o sumo sacerdote. Para que a gente não fique aqui muito tempo falando do tabernáculo inteiro, eu quero me resumir ao véu. E foi isso que Jesus, exclamando, todos os que estavam ali do lado de fora perceberam que o véu do templo se rasgou. Quando Jesus gritou o Tetelestai, quando ele em alta voz disse: está consumado, está encerrado. Em outras palavras, tudo que havia de ser feito foi feito. Acabou. Agora há liberdade. Quando Deus pede para que Moisés construa esse tabernáculo móvel, Deus também vai dizer das pessoas que deveriam adentrar nesse tabernáculo, no Santo dos Santos e no lugar santo. Eu quero que você veja comigo na palavra de Deus, em Êxodo, no capítulo de número 26, porque Deus ele vai dizer para Moisés, para ele construir esse tabernáculo. Êxodo, capítulo de número 26, e no versículo de número 31 diz assim na palavra de Deus: depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido com querubins de obra-prima se farás. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus cochetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu os fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Além de mandar Moisés construir este lugar separado, esse lugar santíssimo, que media ali em torno de 4,60 por 4,60, era um lugar pequeno, mas era suficiente para caber os utensílios que Deus pediu para colocar ali, que foi a arca, contendo os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão que floresceu. E ali adentrava somente um sumo sacerdote da família de Arão, os sacerdotes, filhos de Arão, e Arão, o sumo sacerdote. Veja, a própria palavra de Deus em Números vai dizer quem são essas pessoas que estão autorizadas. Números, capítulo de número 18. Essas pessoas que estão autorizadas por Deus a adentrar neste lugar que o Senhor pede e descreve da maneira em que Ele quer que seja feito. Números, capítulo de número 18, versículo de número 7. Veja.
Moisés falando para Arão: mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Em outras palavras, somente você, Arão, e aqueles que foram ordenados por Deus, os seus descendentes, os seus filhos, poderão entrar no Santo dos Santos, e mais ninguém se chegará a este lugar, e se entrar, com certeza morrerá. Deus está inclusive restringindo: algumas pessoas podem entrar e outras não. É tanto que naquele tempo todos os povos vinham e ficavam no átrio, aguardando a resposta e aguardando o sacrifício que era feito por meio dos sacerdotes, que levavam até o lugar dos santos e sacrificavam os cordeiros, e com o sangue do cordeiro nas mãos, o sumo sacerdote adentrava no lugar santíssimo e ali fazia a expiação pelo pecado do povo diante de Deus. E ainda esse sacerdote, o sumo sacerdote, se ele não estivesse digno diante de Deus, se ele não estivesse em verdade diante de Deus, até ele poderia sofrer uma terrível consequência, porque a pessoa que adentrasse naquele lugar deveria ser uma pessoa santa, indicada por Deus, permitida por Deus para estar naquele lugar. Não podia ser qualquer pessoa. Inclusive, a palavra de Deus diz que ele tem que levar nas suas mãos sangue de um cordeiro imaculado, de um cordeiro perfeito. Não pode ser um sangue de qualquer animal, não pode ser um sangue de qualquer cordeiro, inclusive cordeiro manco, com manchas, não podia ser, tinha que ser de um cordeiro puro. E ele adentrava no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, e ali aspergia o sangue para que o Senhor Deus perdoasse o pecado do povo. Mas os filhos de Arão, Nadab e Abiú, no momento em que eles estavam ali cuidando do santo, do santuário, não do Santíssimo, porque eles não podiam entrar, só de ano em ano o sumo sacerdote entrava naquele lugar. Ele não podia ser a qualquer data, a qualquer hora, a qualquer momento, tinha que ser de ano em ano, no momento em que era feito os sacrifícios. Mas os filhos de Arão, que eram sacerdotes também, que estavam ali para cuidar do templo do Senhor, eles resolveram adentrar no Santo dos Santos, e ali acenderam incenso e foram lá. Quem sabe que por curiosidade, disseram: não, vamos lá ver como é que é o lugar em que nosso pai entra para oferecer sacrifícios a Deus, apresentar a Deus o sangue do cordeiro imaculado. E acenderam incenso e ali entraram naquele lugar, no Santo dos Santos. E nós acabamos de ler que o Senhor Deus, ele disse que com certeza morreriam. E quando eles adentraram naquele lugar, saiu o fogo do Senhor e nos consumiu. E eles foram mortos, Nadab e Abiú. Eu quero que você veja isso comigo no livro dos Levíticos, capítulo de número 10. Levítico capítulo 10. Porque Deus já havia dito que não podia ser qualquer pessoa e nem de qualquer jeito. Levítico capítulo 10, versículo 1 diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Talvez você diga assim: pastor, mas eles eram filhos do sumo sacerdote. E daí? Mas eles eram sacerdotes. E daí? Mas eles não tinham permissão para adentrar no Santo dos Santos, e nem tampouco levar incenso para o lugar santíssimo. Naquele lugar entrava-se somente com as mãos sujas do sangue
do Cordeiro Imaculado. Em momento algum, o Senhor Deus disse: leve incenso para o Santo dos Santos. O que for ordenado por Deus deve ser cumprido até hoje, segundo a vontade de Deus, aquilo que Ele ordena. Não temos o direito de alterar nada e nem de fazer diferente como nós achamos que tem que ser feito, porque Deus é perfeito e pede para que nós façamos aquilo que Ele sugere, porque o que Deus sugere para nós é bom, perfeito e agradável. Se nós fizermos diferente, o fogo consumidor nos alcançará. Eles foram consumidos porque desobedeceram, porque apresentaram fogo estranho diante do Senhor. Se de repente, depois da morte de Arão, algum deles fosse levantado como sumo sacerdote, poderiam fazer como seu pai fazia, mas aí no tempo certo, mas aí depois que fora eleito por Deus. Não adianta, irmãos, querer fazermos como quisermos, do jeito que acharmos melhor, ou então do jeito que nós pensamos, e ignorando os mandamentos do Senhor. O Senhor ordenou a tal pessoa, tem que ser tal pessoa. O Senhor pediu para que fosse ser feito daquele jeito, tem que ser daquele jeito, por mais absurdo que pensemos que é a situação. Mas se Deus disse que é assim, tem que ser assim. E cabe a nós não somente obedecermos. E quando Moisés viu que os dois já haviam sido mortos pelo Senhor, ele disse: agora cuide do resto, para que não aconteça também com o resto o que aconteceu com esses. Depois veio Salomão, que observou todas essas características do templo do Senhor, e então ele construiu um novo templo, mas obedecendo às regras das medidas feitas no Santo dos Santos. E Salomão também fez aquele lugar do Senhor, fez aquele grande templo, que nós sabemos que depois fora destruído, e depois foi tentado, através de Neemias e Esdras, veio e tentou novamente restaurar o templo, mas continuou as medidas, e depois posteriormente veio a ser alterado por Herodes, quando ele tentou dar uma melhorada no templo. Mas a questão é que existia naquele lugar um véu que fazia a separação entre Deus e a humanidade, que fazia a separação entre Deus e ao homem caído. O pecador não tinha acesso à glória de Deus. Somente o sumo sacerdote adentrava naquele lugar. Existia uma grande barreira, existia um grande impedimento chamado véu do templo, véu do santíssimo lugar, que separava o povo de Deus. E quando Jesus agora está aqui crucificado e entregando a sua vida por nós, quando ele dá aquele grande grito, aquele véu que separava a humanidade de Deus, então veio a se prender de alto a baixo, dando-nos a entender que de Deus estava sendo liberado uma ruptura, um caminho, para que eu e você, para que nós tivéssemos um livre acesso a Deus. Quando outrora nós precisávamos de um sumo sacerdote, para que fosse lá e fizesse aspersão pelos nossos pecados, hoje nós temos a liberdade de entrarmos na presença de Deus, de sentirmos a sua glória, de falar com Ele, de ouvir o Senhor falar conosco. Aquele sacrifício foi perfeito. Quando Jesus deu o grito, aquele grito foi um grito de liberdade, como quem quisesse dizer: a partir de esse momento, cada um de vocês tem acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Amém.
por você. Ele nos deu esse direito. Hoje você não precisa mais ficar correndo atrás de sacerdote, de sumo sacerdote para fazer a expiação pelos seus pecados. Você pode tão somente dobrar os seus joelhos aonde você estiver e entrar na presença do Senhor teu Deus, que não existe mais véu nenhum, e falar com Ele: Senhor, perdoa os meus pecados, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que sou pecador, me perdoa e me dá uma nova chance. Você não precisa hoje em dia de A e B. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem, que diz em Mateus capítulo 6, versículo de número 6: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Senhor teu Deus que te vê em oculto. Ele me vê, Ele te vê aonde você estiver. Hoje em dia não existe mais barreira. Não precisa correr atrás de revelador, de reveladora, não. Não precisa correr atrás do irmão X, do irmão B, do irmão Y, não. Você só depende de estar marcado com o sangue de Jesus Cristo, com o sangue do Cordeiro Imaculado. Com essa marca, com a marca do sangue, você pode entrar na presença de Deus. A única coisa que te impede de entrar na presença de Deus é se você não está carregando sobre você o sangue de Jesus Cristo, aquele sangue que se evaiu naquela cruz, aquele sangue que hoje em dia nos dá o direito de adentrar a presença de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer para adentrar livremente a presença de Deus? É receber a Jesus Cristo na sua vida como seu único e exclusivo Salvador, receber no seu corpo a marca do sangue de Jesus e adentrar na presença de Deus. Nada mais te limita. Jesus fez isso por mim e por você. Aquele grande grito que Ele deu no momento da sua morte foi para que você tivesse essa liberdade, foi para que você fosse livre, foi para que você não estivesse mais preso à lei, foi para que você não estivesse mais preso nesses grilhões que te impedia de tudo, que colocava um jugo pesado sobre as suas costas que você não podia carregar. Hoje você é livre, hoje você tem liberdade. Nós viemos a este lugar para adorar a Deus. Nós ouvimos pela palavra de Deus e que os homens de Deus aqui ministram, mas você pode adentrar na presença de Deus. Você, qualquer um de nós, podemos falar com Deus a qualquer tempo, a qualquer momento. Eu fico chateado quando ouço alguém dizer: pastor, ora por mim. A minha vontade é de responder: por que você não ora? Por que você não ora por você? Ah, porque eu me sinto mais indigno. Não existe isso. É que eu me sinto mais incapaz. Não existe isso. É que eu me sinto menor. Não existe isso. Qualquer um de nós podemos falar com Deus. Qualquer um de nós podemos ter acesso a Deus. Você não precisa de mediador e nem de medianeira. Você pode falar com Deus. Você pode ouvir o Senhor, seu Deus. Ah, pastor, mas eu achava que era só o pastor que falava com Deus. Não, você está enganado. Eu achava que era só o obreiro que falava com Deus. Não, você está enganado. Ah, pastor, mas eu ouvi muito falar que tem a irmãzinha fulana de tal que ela revela tudo. Você está muito enganado. Quem revela é o Espírito Santo de Deus. Você não precisa correr a lugar nenhum. Você precisa tão somente se voltar para Ele onde você estiver. Aonde você estiver. Neste lugar nós aprendemos a palavra de Deus, nós ouvimos de Deus. Neste lugar onde o Senhor Deus, Ele estabeleceu um anjo, nós nos submetemos à ordenança de Deus, nos sujeitamos àquilo que o Senhor Deus, Ele fala conosco através do anjo dele, através da pessoa do sacerdote que está guardando esta casa, administrando esta casa. Mas não existe mais véu nenhum, não existe mais limite nenhum. O grito rasgou o véu, o grito rompeu todas as barreiras, o grito te deu a liberdade. Não se sinta preso, não se sinta inferior, não se sinta menor do que ninguém. Você é grande em Cristo Jesus, você é forte em Cristo Jesus.
o sangue de Jesus. Ai, aconteceu um imprevisto aqui em casa, pega o telefone do pastor, pega o telefone da irmã. Não! Tu pega o telefone de ninguém, dobra o seu joelho, fala com o Senhor teu Deus, Ele te ouvirá. Não precisa do contato de ninguém. Ah, pastor, mas eu tenho que falar com o meu pastor. Sim, você pode tirar qualquer dúvida com o seu pastor, pedir conselho com o seu pastor, ouvir os ensinamentos através do seu pastor, mas o seu pastor não é o seu salvador. O pastor nenhum tem o poder, como nós vemos aí em filmes de varinha mágica, de bater e dizer seu problema está solucionado. Não, ele vai orar a Deus como você mesmo poderia ter orado. Ele vai pedir a Deus como você mesmo poderia ter pedido. Ele vai buscar a Deus como você mesmo poderia ter buscado. Mas pastor, quer dizer que eu não preciso de pastor? Não, não é isso. Eu só estou dizendo que você podia fazer muitas outras coisas que você não faz ideia. Em Cristo Jesus podemos tudo, todas as coisas, aquele que nos fortalece. Hoje à tarde eu estava no almoço na casa da minha irmã e eu ouvi algumas pessoas falando a respeito das igrejas em que havia muita confusão, em que existe muita confusão. Então um rapaz que não estava indo mais, ele dizia: pastor, eu parei de ir porque quando eu estava lá, ficavam falando muito de mim e tal, e pelas minhas costas, diziam que eu tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que fazer assim, tinha que fazer assado, porque minha bermuda estava errada, minha calça estava errada, meu cabelo estava errado, etc, 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 etc. E muitas outras coisas eu vi ali hoje à tarde. E o que eu pude dizer é o que eu sempre digo: esta palavra é que nos instrui. Quem vai me dizer o que eu preciso fazer se chama Jesus Cristo, por meio desta palavra. Eu não quero que você siga aquilo que eu estou te falando de maneira alguma. Eu peço para que você examine as Escrituras. Se aquilo que está sendo pregado não condiz com a palavra de Deus, ignore. Mas se aquilo que está sendo pregado condiz com o que está escrito, creia e põe em prática, porque vai ser bênção para a sua vida. Eu creio que o pastor Francisco, que é homem de Deus, já esteve na minha casa. Nós temos uma amizade, conhecedor da palavra de Deus, e o que ele orienta aos amados irmãos dessa igreja é baseado na palavra de Deus, é pela palavra de Deus. Porque no dia que você ouvir alguém dizendo que o poder para melhorar a sua vida está no tijolinho, numa chavezinha, num sal grosso, numa rosa, ou qualquer um desses outros objetos, ou parecido com esses, ignore, porque não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quem muda a nossa vida é o poder do nome de Jesus. Quem nos salva se chama Jesus Cristo. O véu do templo se rasgou. Eu tenho acesso a esta palavra. Eu tenho liberdade para meditar nessa palavra, para aprender nessa palavra, para crescer em conhecimento por meio desta palavra. Então o que me falta para entender o que o Senhor tem para a minha vida? É ler essa palavra, é meditar nessa palavra, é perseverar nessa palavra. Está escrito aqui: o Tetelestai, que Jesus gritou ali naquele instante, quer dizer, está pago. Tetelestai, Eli, lama sabachthani. Tetelestai, está pago, está consumado. Hoje vocês estão livres da lei. Hoje vocês têm liberdade. Conheçam a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade se chama Jesus Cristo. Não precisamos de nenhum artifício, não precisamos de nenhum objeto para estimular a nossa fé. Ele diz: crê somente. Crê somente.
O que é que eu preciso, pastor, para entender a palavra de Deus? Creia somente, leia esta palavra. É esta palavra que muda a nossa vida. Você tem liberdade para vir à igreja. Você veio a este lugar porque você quis vir. Nós estamos aqui porque nós queremos vir. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Ele recebe essa nossa adoração, Ele recebe esse nosso louvor, porque é de livre e espontânea vontade. Nós estamos aqui porque queremos, por amor ao sacrifício que Ele fez por nós. Tudo por amor a mim e a você. Ele te libertou. Então não aceite entrar em nenhum cativeiro. Se recuse a entrar em qualquer cativeiro. Ele te chamou para a liberdade. Seja livre em Cristo Jesus. Viva com ordem e decência. Não carregue a maldade no coração. Não carregue a mágoa no coração. Não carregue o ódio no coração. Ele te libertou de tudo isso. Libere o perdão. Perdoe aos que vos maldizem. Nós somos livres em Cristo Jesus. Amém. Essa semana eu encontrei com uma pessoa que havia roubado um notebook que eu tinha. Quando eu fiz a mudança de uma casa para outra, eu contratei esse rapaz para ajudar na mudança. E no meio da mudança, pega uma coisa, pega outra, pega uma coisa, pega outra, leva tudo, enfim. Depois de alguns dias nós percebemos que o notebook havia sido extraviado. E eu procurei ver lá pelo condomínio, e tem umas câmeras lá e parece a pessoa que leva o notebook. Eu falei, poxa, mas eu contratei ele, eu paguei ele. E ele sumiu. E essa semana eu encontrei com ele. Eu vi. E a paz que me envolveu, meu coração era tão grande que eu não sabia nem o que dizer. Falei, você lembra de mim? Ele disse, não, pastor, lembro sim e tal. Então eu falei, sim, olha, não preciso dizer nada. Não quero que você se justifique e nem arrume uma mentira para tentar encobrir o mal que você fez. Mas eu tenho ciência do que você fez, do que você levou, mas em nome de Jesus eu te perdoo. Com toda essa paz, eu disse, eu te perdoo. No momento eu fiquei muito irado. Quando eu percebi que faltou, eu fiquei muito irado, indignado. Normal. Mas depois, o Senhor Deus, Ele me envolveu de tanta paz, e me fez entender que bens materiais, a gente não traz nada, não vai levar nada. Não trouxemos nada, nós não vamos levar nada. Então, perdoei, já esqueci, ele segue a vida dele e eu a minha. Não sei, depois, algum tempo, talvez eu venha comprar um outro. Está bem. Irmãos, se Jesus Cristo me libertou, por que eu preciso ainda viver num cativeiro? Por que eu ainda preciso viver cativo? Tudo e toda e qualquer situação que te traz prisão, em sofrimento, não é de Deus. Não é de Deus. Pastor, mas eu não consigo esquecer ela. Você precisa de libertação. Eu não consigo esquecer ele. Você precisa de libertação. Pastor, mas não foi contigo. Você não entende quanto ele me magoou, quanto ela me magoou. Você precisa de libertação. Mas ainda dói. Você precisa de libertação. Amém. Amém. Jesus Cristo nos trouxe o livre acesso à presença do Pai. Hoje eu sou livre.
Hoje você é livre. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Se coloque de pé, por gentileza.